A ação do PASEP não é uma ação perdida, não é como se ninguém vá ganhar esse dinheiro, mas é uma ação muito mais delicada do que é divulgada. Vídeo sobre o PASEP, hoje a gente vai responder alguns comentários e contar novidades que chegaram pra gente aqui no canal. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos. Vamos começar conversando sobre as microfichas do PASEP. As microfichas são aqueles documentos que dizem o que circulou na conta do servidor público entre os anos 70 e 80, ou seja, na conta do PASEP desse servidor público. É por meio dessas microfichas que a gente consegue identificar se houve um desfalque, houve um saque indevido ou uma aplicação incorreta dos juros por parte do Banco do Brasil. Então a microficha, ela nos diz muito sobre essa causa, se esse servidor vai ter direito a receber alguma coisa ou se não vai ter. O problema é que as microfichas deveriam ser entregues pelo Banco do Brasil em até 120 dias. Eles mesmos informam isso lá no site, mas não está acontecendo na prática. Vários servidores, aposentados, enfim, não estão recebendo essas microfichas ou com um atraso muito grande. Tem gente esperando há meses para receber e não recebeu as microfichas. Uma segunda situação, que inclusive já aconteceu com clientes aqui do escritório, é a microficha vir ilegível, ou seja, você não consegue identificar os numerários da conta, não consegue identificar os dados daquele extrato da microficha. Nesse caso, a gente não conseguia oferecer uma solução em alguns vídeos anteriores, mas provavelmente encontramos um caminho que seja um norte para esse tipo de situação. Vamos comentar primeiro sobre essa ilegibilidade. A questão da ilegibilidade é um absurdo muito grande porque o Banco do Brasil, a gente tem que lembrar que ele faz parte da administração pública antes de tudo, é uma ente da administração indireta, é uma estatal. Ele tem responsabilidades maiores até do que uma empresa privada. E mesmo que fosse uma empresa privada que se aplica o CDC, deveria constar a informação. Não pode chegar um documento ilegível para o servidor público, porque ele não tem como levar para um contador, não tem como levar para um advogado analisar uma microficha ilegível. O problema é que a gente também não quer fazer uma ação de exibição de documento, que leva muito tempo, custa dinheiro e, enfim. O que vai acontecer é que muito servidor público, herdeiro, pessoas que estão com essas microfichas ilegíveis, eles não vão conseguir levar para uma análise do advogado e talvez o advogado vai querer resolver a situação dele só depois que ajuizar as ações que tem microfichas legíveis, ou que o contador só vai fazer a conta dele depois que resolver os outros. Nessa situação, a gente encontrou uma possível saída, que é justamente um requerimento mais direto, um requerimento fundamentado para a agência do Banco do Brasil envolvendo a microficha. Jorge, como eu acesso esse requerimento? Pessoal, a gente está disponibilizando esse requerimento na nossa área de membros do canal. Nossa área de membros conta com dois níveis. O nível servidor dedicado, onde você apoia o projeto do canal e tem acesso a informações relevantes. Lá a gente já tem o modelo do requerimento dessas microfichas e também um vídeo resumo do PASEP, um resumo técnico do PASEP, inclusive mostrando sentenças procedentes e comentando por cima quais serão os próximos passos de análise, de estudo do PASEP. E a gente tem o segundo nível, que é para profissional jurídico, onde a gente vai liberar conteúdo técnico, informativo para os advogados interessados na causa do PASEP e também em outras causas envolvendo servidor público. A gente não vai liberar esse requerimento para todos aqui no canal, justamente porque, além de envolver o nosso trabalho técnico, a gente entende que vários espectadores estão confusos ainda com a ação do PASEP, porque a mídia está confundindo, existem influenciadores confundindo sobre a ação do PASEP. Tem gente que, por exemplo, nunca contribuiu para o PASEP e acha que tem direito à ação do PASEP. A ação do PASEP é para quem contribuiu nos termos na época daquela ação, anos 70, 80, e quem contribuiu para o PASEP é quem justamente foi servidor público lato sensu, ou seja, ou você era servidor público efetivo, ou você prestava serviço para uma estatal, né? Por exemplo, até o próprio funcionário do Banco do Brasil contribuiu para o PASEP. Então, assim, não é qualquer pessoa, igual alguns tentam falar. Tem gente que anuncia que qualquer um que trabalhou antes de 1988 tem direito à ação do PASEP. E não é isso, não é você ter trabalhado. Tem várias pessoas que trabalharam, mas você tem que ter contribuído para o PASEP, o que é muito diferente. Então, a gente está priorizando quem tem interesse mais aprofundado. E, assim, o valor é simbólico da área de membros. Se você tiver interesse, é só clicar aqui embaixo, seja membro, do lado do botão inscrito ou inscrever-se. Além disso, a gente também vai fazer uma live explicando esse requerimento das microfichas, explicando detalhadamente qual é o nosso fundamento do que está escrito naquele requerimento e qual é a nossa estratégia para tentar resolver uma microficha que veio ilegível. Para o servidor, herdeiro, enfim, que foi contribuinte do PASEP, quiser ter acesso a uma microficha legível, talvez seja uma saída mais fácil e muito mais barata do que fazer uma ação de exibição de documentos. Além de comentários envolvendo as microfichas do PASEP,
PASEP. Também surgiram comentários envolvendo a questão de como esse valor deveria ser transferido para o servidor público aposentado, para os herdeiros, enfim, para quem sofreu o desfalque do PASEP. Vários comentários, e inclusive eu não tenho nada contra esses comentários, eu entendo o que vocês querem dizer, eles falavam o seguinte: olha, se o Banco do Brasil errou, ele deveria depositar na nossa conta direto, sem a gente ter que contratar um advogado, sem a gente ter que fazer uma ação. E daí vieram alguns comentários também criticando que os advogados estavam cobrando percentual sobre esses valores. Gente, questão de atividade de advogado, eu sempre tento deixar claro, não só para meus clientes, mas quando a gente vai conversar sobre esse assunto, que o o advogado faz é prestar um serviço. Todo serviço, ele tem uma dessas três finalidades. Ou ele vai te garantir segurança, um serviço de segurança, por exemplo, um vigia está prestando um serviço de segurança, um engenheiro que emite um laudo sobre uma obra é um serviço de segurança, ele está garantindo aquilo. Ou o serviço ele vai implementar uma melhoria, por exemplo, o arquiteto que faz um desenho de uma obra, ele quer melhorar o ambiente que você habita, melhorar o seu escritório, isso é um serviço de melhoria. Um artista que faz um quadro, você entende que aquilo é uma benesse, é uma arte. Ou, em último caso, ele é um serviço para corrigir um problema. Como que o serviço corrige um problema? Um engenheiro que vai ter que fazer um laudo depois de uma destruição, de um problema. Um médico que vai ter que operar, fazer uma operação é para corrigir um problema de saúde, nesse caso. O fisioterapeuta que vai ter que intervir depois que você sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, ele vai estar corrigindo um problema. E nesse caso, o advogado atua nesses dois tipos de atividade. Ou ele garante segurança, em vários momentos, por exemplo, quando você contrata um planejamento previdenciário, o advogado está te oferecendo segurança. E, da mesma forma, quando você contrata um advogado para receber um valor, o advogado está corrigindo um problema. A verdade é que esse problema existe e a finalidade do advogado no nosso ordenamento jurídico é essa. Nesse caso da ação do PASEP, ele está servindo para corrigir um problema. Esse dinheiro não está na sua conta. Se esse dinheiro foi usurpado, foi sacado e é assim que o juiz vai entender, quem vai fazer esse esforço, quem vai se esforçar para convencer o juiz, convencer um tribunal de que você sofreu um prejuízo e precisa ter uma situação corrigida, um problema resolvido, é o advogado. É assim que ele recebe pelo serviço dele. Então, quando a gente vê vários comentários preocupados com o advogado receber sob o êxito da demanda, é porque a gente opera dessa forma. A gente quer corrigir um problema. E para corrigir esse problema, a gente presta um serviço e, consequentemente, é remunerado por isso. Agora, o que a gente tem que ficar preocupado na ação do PASEP não é exatamente remunerar o advogado, mas sim da qualidade do serviço do advogado e do calculista envolvido. Por exemplo, a gente tem alguns comentários que surgiram, eu vou ler um deles aqui, da Thaisa Abraão 9227. Ela comentou o seguinte: é muito triste ver clientes sendo enganados com essa mídia sensacionalista de bolada do PASEP. Aqui no Rio de Janeiro também acontece muito disso. Parece que alguns escritórios só ligam para a taxa de cálculo e os honorários iniciais, o mérito do processo que vá para os ares. Fico feliz e reconfortado em ver outros advogados sérios e éticos como o doutor, que assim como eu preza pela honestidade e o caminho da melhor resolução das lides. Ela está aqui numa linha justamente do que a gente prega nos outros vídeos. A ação do PASEP não é uma ação perdida, não é como se ninguém vá ganhar esse dinheiro, mas é uma ação muito mais delicada do que é divulgada. E é essa linha que a gente defende. Um outro comentário muito interessante é do Eduardo Campos, 6142. Ele fala assim: doutor, sua colocação foi perfeita. Mandei fazer os cálculos por grande escritório e não me cobraram nada inicialmente. O valor do cálculo deu 140 mil reais de cobrança do PASEP. Caso fizesse, teria que pagar honorários iniciais de 3 mil e final de 30%. Como ele não cita aqui a banca de advogados, não tem problema nenhum, né? É um comentário público feito no próprio YouTube onde vocês têm acesso. Mas a gente não pode falar sobre orçamento, nem mesmo o orçamento que eu cobraria dos meus clientes. Ele continua. Ele falou: contratei um contador especializado e paguei 200 reais. E ele calculou em 19 mil. Essa diferença me deixou espantado. Por isso, ainda não entrei com um advogado na causa. Estou esperando alguém que já tenha concluído a ação para ver se vale a pena. Ou seja, o que ele explica pra gente é que justamente a divergência de cálculo entre um escritório de advocacia que falou que teria 140 mil para receber esse indivíduo, não sei se é aposentado ou se é um herdeiro, e o outro calculista que ele contratou por conta própria falou que ele teria 19 mil para receber. Gente, é um abismo, é uma diferença muito grande. Imagina você fazer uma ação de 140 mil, sabe quanto que é as custas de uma ação de 140 mil? Vê lá o nosso vídeo anterior. A gente falou sobre os custos de uma ação do PASEP. Mas assim, resumidamente, as custas de uma ação de 140 mil aqui no estado do Mato Grosso do Sul ficariam em mais ou menos 5 mil reais, enquanto as custas de uma ação de 19 mil sairia, acho que menos que 1.500 reais de custas. É muita diferença de custas e isso reflete no bolso do seu cliente, não é no bolso do advogado. Então o que a gente prega é justamente racionalizar
analisar muito bem a estratégia que você vai levar para o seu cliente, se você é advogado que está assistindo, ou se você é servidor, se você é herdeiro, se você está interessado na ação do PASEP, na contratação do profissional. Às vezes, o advogado que é da sua confiança, o advogado que vem por anos, ele vai precisar de instrução para fazer a ação do PASEP. Ele não vai olhar o tema do 1150 STJ, fazer uma petição, pegar um modelo na internet, colocar seu nome e assinar. Ele precisa ter instrução. E justamente a área de membros que a gente desenvolveu no canal visa atender esses advogados que já têm clientes, que querem fazer a ação do PASEP. Então você não quer perder o seu cliente, que às vezes vem de outras ações, você quer fazer o PASEP para ele, mas não tem o conhecimento necessário sobre a causa. E também serve para aquele servidor público que quer ter mais acesso à informação sobre o PASEP, às vezes um conteúdo técnico, ou você é advogado que eventualmente vieram te procurar e você não sabe nada que está acontecendo no PASEP, não entendeu. Você vai pesquisar no YouTube, tem um vídeo falando que tem uma bolada, ele te mostra uma decisão, não te explica como acontece e fala para você assinar uma plataforma de cálculo. Poxa, não é assim que as coisas se resolvem. Na nossa visão, a ação do PASEP pode dar frutos? Pode, com certeza. E uma das pretensões do escritório é justamente ajuizar essas ações para quem está nos procurando. Entretanto, eu já antecipo uma visão nossa que a gente pode explicar melhor mais para frente, mas a gente não pretende fazer ações fora do âmbito do Mato Grosso do Sul. Então, se você é um herdeiro, é um servidor de fora do estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem recebido muita mensagem no WhatsApp do escritório de pessoas fora do estado do Mato Grosso do Sul. A gente não pretende fazer esse ajuizamento. Por quê, Jorge? Porque nós desenvolvemos estratégias para o nosso tribunal. Nosso acesso aqui, a forma que a gente atua, o conhecimento que a gente tem sobre a doutrina, o que permeia a cabeça dos juízes é da nossa circunscrição. Então a gente prefere focar em estratégias para o Tribunal do Mato Grosso do Sul, para que essas ações justamente rendam frutos para o servidor público. Eu não quero sair atirando ação para todo lado, todo lugar do Brasil, onde eu não vou saber como que o juiz pensa, qual que é a visão dele sobre a ação do PASEP. Eu prefiro me focar no trabalho que eu vou conseguir reverter para o meu cliente. Então eu já antecipo, tem gente mandando mensagem, mas não significa que eu vou deixar esses servidores que estão buscando profissionais habilitados, calculistas, desamparados. Novamente, a área de membros visa justamente essa finalidade, atender esses servidores que estão perdidos, querem fazer ação do PASEP, às vezes conseguem sim um bom cálculo, mas não tem profissionais de referência na área. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você tem uma outra visão sobre as situações que a gente mencionou, comenta aqui também, é muito bom interagir com vocês. A gente recebe vários comentários negativos, mas faz parte do nosso desafio, que é instruir o servidor público e entregar conhecimento de valor, de qualidade também para o advogado que quer atuar com servidores públicos. Nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Considere se inscrever e, quem sabe, virar membro do canal. O vídeo de hoje era esse. Um abraço.